Olá, irmãos e amigos do canal EBD+. Que a paz do Senhor seja contigo. Nesse vídeo iremos apresentar o quadro Algo a Mais. Nossa proposta é fornecer aos superintendentes, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical subsídios que possam contribuir na preparação e ministração das aulas. Neste domingo, estudaremos a lição 1 da revista Adultos da CPAD, que tratará do seguinte tema: a Carta aos Hebreus e a Excelência de Cristo. Nessa edição do quadro Algo a Mais, falaremos sobre os 5 aspectos nos quais Jesus Cristo é superior aos anjos. Para tanto, usaremos as notas do comentário bíblico africano da editora Mundo Cristão. Antes de abordarmos os 5 aspectos, se faz necessário dizermos algo sobre a superioridade ou supremacia, ou também excelência de Jesus Cristo. Jesus Cristo é superior aos anjos. Na religião judaica, os anjos ocupavam uma posição extremamente elevada. Por esta razão, o autor da Epístola aos Hebreus considera necessário, portanto, enfatizar que Jesus não é um anjo exaltado, mas um tipo diferente de ser. Ele emprega diversas citações do Antigo Testamento para provar aos cristãos judeus que Cristo é superior aos anjos, os quais eram apenas mensageiros de Deus e não seu filho e herdeiro. Isso está claro em Hebreus 1:4, que diz assim: tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando o autor diz que Jesus se tornou tão superior aos anjos, mostra que, ao se esvaziar e voluntariamente assumir forma humana, conforme descreve Paulo em Filipenses 2:7, Cristo se colocou por um período em condição inferior à dos anjos. Mas atenção, apenas por um período. Uma vez consumada a obra da redenção, porém, tornou-se superior a eles, ou melhor, voltou à sua posição superior original. Vejamos agora os 5 aspectos nos quais Cristo é superior aos anjos. Primeiro aspecto: Deus chama Jesus de meu filho. Os cristãos podem ser chamados coletivamente de filhos de Deus. Romanos 8,14 descreve da seguinte maneira: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas somente Jesus Cristo recebe o título de meu filho. Essa designação não se aplica a nenhum anjo. Trata-se, porém, do título que Deus usa para expressar seu prazer no Messias ao dizer: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus 1:5 e Salmo 2:7. Jesus era filho de Deus muito antes de nascer em Belém, como deixa claro ao orar: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João 17:5. Sua vida obediente na terra, porém, mostrou que ele de fato merecia essa posição. A posição de Jesus de se tornar humano a fim de nos salvar levou Deus a exaltá-lo por meio da ressurreição e lhe dar o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:5-9. Paulo faz a mesma afirmação ao escrever: foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 1:4. O autor de Hebreus também cita a promessa de Deus a Davi: eu lhe serei pai e ele me será filho. Hebreus 1:5, que é uma referência a 2 Samuel 7:14. O segundo aspecto no qual Cristo é superior aos anjos: os anjos o adoram. O autor aos Hebreus se refere a Cristo como primogênito de Deus, capítulo 1, verso 6,
expressão que Paulo também usa quando chama Cristo de primogênito de toda a criação, Colossenses 1:15. Nesses contextos, primogênito não significa literalmente o primeiro filho. Antes, é um título que declara a posição especial de honra e dignidade de Cristo. Equivale à designação anterior de herdeiro de Deus. Na cultura da época, o filho primogênito recebia a parte maior da herança e uma bênção especial do pai. As palavras "e todos os anjos de Deus o adorem", Hebreus 1:6, mostram que Deus ordenou aos anjos que adorassem o filho como adoram o pai. O terceiro aspecto no qual Cristo é superior aos anjos está no fato de que os anjos são mensageiros que servem a Jesus. O autor cita uma possível tradução do Salmo 104, verso 4, que diz acerca de Deus: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Hebreus 1:7. Os anjos podem ser chamados de ventos porque o termo vento significa espírito tanto no hebraico quanto no grego. Os anjos são seres espirituais criados sem corpo físico, apesar de ocasionalmente assumirem forma humana ao aparecer a pessoas. Servem ao Pai e ao Filho que é igual ao Pai. Serviram, portanto, a Jesus quando ele estava aqui na terra e o fortaleceram em momentos de provações. Isso pode ser constatado, primeiramente em Mateus 4:11, que diz: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Como também Lucas 22:43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Os anjos servem diante do trono de Deus, ao passo que Jesus se assenta nesse trono, o lugar de autoridade. Ele foi ungido por Deus Pai e se encontra entronizado para todo sempre. Hebreus 1:8-9. Para corroborar sua afirmação, o autor cita o Salmo 45, versos 6 e 7, em que Deus Pai se dirige ao Filho. O quarto aspecto no qual Cristo é superior aos anjos. Jesus Cristo é o Criador eterno dos céus e da terra. O autor confirma esse fato com uma citação na qual o Pai se dirige ao Filho, na tradução da Septuaginta do Salmo 102, versos 25 e 27. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Hebreus 1:10-12. Aqui, Deus aprova que chamemos seu Filho de Senhor, como aprovou anteriormente que o chamemos de Deus. Como seres criados, os anjos também são criação de Jesus Cristo, o qual deve, portanto, ser superior a eles. Tudo o que foi criado passará por uma mudança quando Jesus remover a antiga criação e introduzir a nova. Isso pode ser constatado em Apocalipse 21. Mas Jesus Cristo jamais mudará. Olha o que diz Hebreus 1:11-12. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Maravilha, glória a Deus. Por último, o quinto aspecto no qual Cristo é superior aos anjos. Jesus Cristo é Senhor soberano sobre todas as coisas. Deus jamais convidou um anjo para se assentar no lugar de honra, à sua destra, mas essa é a posição que Jesus Cristo ocupa. Para confirmar, autenticar, certificar este fato, o autor cita o Salmo 110, verso 1. Assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Hebreus 1:13. Jesus cita as mesmas palavras ao perguntar como Davi afirmou, inspirado pelo Espírito, que Cristo era seu Filho e ao mesmo tempo Senhor. Mateus 22, 43 e 44. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É possível confirmarmos também essas palavras de Jesus em Marcos 12, 35 a 37. Ele também se refere a esta passagem em Mateus 26 e 64 e Marcos 14, 62. Pedro cita o mesmo versículo no grande sermão de Pentecostes ao descrever a ascensão e entronização de Jesus à destra de Deus. Atos 2, 33 a 36. Tendo em vista a frequência com que aparece no Novo Testamento esta expressão, como Romanos 8:34, Colossenses 3:1, Hebreus 1:3, Hebreus 1:13, Hebreus 8:1, Hebreus 10:12, Hebreus 12:2 e 1 Pedro 3:22, fica evidente que o Salmo 110, verso 1, era considerado uma afirmação categórica de que Jesus, o Messias, se encontra agora assentado na glória celestial. Meus irmãos e amigos, concluindo, o autor de Hebreus reserva um argumento forte para o final da descrição da posição dos anjos. Além de serem subordinados a Cristo e terem o dever de servi-lo, também são enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos servem não apenas ao Filho, mas também aos cristãos. Mas cuidado! Nada de culto a anjo, adoração a anjo, cadeira para anjo, não. Toda adoração, todo louvor, todo culto tem que ser ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor continue abençoando a vossa vida, que você tenha uma excelente aula em nome de Jesus. Até o próximo quadro, Algo a Mais.